Olá, sejam bem-vindos ao primeiro ConectaCast do Sindiloc. Esse novo projeto que iniciamos hoje com o objetivo da gente aproximar a comunicação do sindicato com os nossos associados e com o mercado. Meu nome é Leonardo Soares, eu sou diretor executivo da entidade e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber, para iniciar esse projeto, meu amigo Saulo Tomás Frois, que é o proprietário e fundador da Locamig Rentacar. Saulo, prazer te receber. Seja muito bem-vindo nesse novo projeto que a gente começa hoje. Obrigado, Léo. É um prazer meu de estar aqui, a gente poder compartilhar uma história, não só minha, mas do próprio sindicato. E além disso, é muito importante que esse projeto possa ser, eu tenho muito orgulho de ser o primeiro entrevistado e eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso enorme que o sindicato está sempre proporciona para os seus associados. Saulo, o sindicato, como tudo, tem grandes parceiros e hoje eu tenho dois grandes parceiros nos ajudando e incentivando a gente a criar mais esse novo projeto, né, do podcast. Então eu queria, antes da gente começar, agradecer demais a Wings, que tem o Vai, né, que é um produto excepcional de telemetria, um dos melhores de todos, né, que acreditou no primeiro momento nesse projeto nosso do podcast, e a Agiliza também, Agiliza Assistência 24 Horas, que é super parceira do Sindiloc, e eles estão permitindo a gente poder tirar do papel esse projeto e realizar. Então eu queria agradecer demais o Vai, né, e a Agiliza. Para a gente começar, eu queria então apresentar melhor o Saulo e que você se apresentasse, Saulo. Saulo é fundador da Locamig, é uma empresa referência extremamente conhecida no mercado, com 43 indo para 44 anos de atuação, né, Saulo? Queria que você me contasse de onde veio o Saulo, quais as experiências iniciais do Saulo, até antes da Locamig. Léo, na verdade, minha história, assim, de forma resumida, porque senão nós vamos ficar aqui 3, 4 horas, mas de forma resumida, eu comecei a trabalhar com 12 anos, sabe? Mas você não tinha, acho que nem nascido, uma loja que chamava Copacabana Tecido, foi o meu emprego de office boy. E lá, naquela época, as mulheres iam lá para comprar o tecido para escolher. Então, eles tiravam aquelas peças, né? Então, vamos supor, a pessoa ia fazer um vestido de chitão, então diversas cores iam para cima do balcão, e eu era o encarregado de voltá-las para as prateleiras. Na hora que eu acabava de voltar, chegava uma outra cliente, pedia a mesma coisa, e assim, velho. Ali, eu fiquei 3 meses e fui demitido. Juro para você que eu senti vergonha de ser demitido. Apesar de 12 anos, é muito ruim ser demitido. Foi a única vez que eu fui demitido. E eu lembro que eu jurei para mim que eu nunca mais vou ser demitido. E realmente eu não fui mais. Depois a minha história passou por um trabalho como auxiliar administrativo no escritório de representação. Escritório de representação de um dono só e eu. Né? Aí eu fiquei ali 4 anos e depois, com 17 para 18 anos, eu fui para o escritório de contabilidade, aliás, que para mim é uma escola, uma verdadeira escola, melhor do que faculdade. Foi onde que eu acho que eu tive um conhecimento básico muito bom de administração, de contabilidade, e qual eu recomendo para qualquer filho. Normalmente eles não gostam disso, porque é um negócio meio cansativo, ganha mal demais, mas é uma escola que te projeta para o futuro. E depois eu fui num posto de gasolina, onde que hoje é a Seminovos, na Contorno, e fiquei ali quando eu passei na faculdade. Só que quando eu passei na faculdade, eu tinha passado de manhã para a FUMEC, que depois eu acabei indo para a UNA, onde eu consegui transferir para estudar à noite, porque meu pai não tinha condição de pagar a faculdade. Eu me formei ali e trabalhei no posto durante uns 2 anos ali como gerente. Na verdade, a gente contava as férias, né? Que era aquela faturamento, vamos dizer assim, né? Então, e fazia os depósitos, só tinha um banco lá no centro, eu lembro que era o Banco Mineiro S.A., na Goitacazes com Bahia, ali tinha outros lá mais perto, mas era o nosso banco. Trabalhei ali e tinha uma locadora que era dentro do posto, né? Posto que você trabalhava. No posto que eu trabalhava. E tinha 12 carros, certo? Que era representante da Hertz, em Belo Horizonte. Na verdade, era representante da Locarbras, que era detentora da marca no Brasil, que representava a Hertz. Já tinha no Rio, São Paulo, Brasília e Recife. E ele estava aqui em Belo Horizonte. O posto foi arrendado e a gente começou ali a fazer
A gente sempre teve assim, muito dedicado, muito garrado, eu sempre fui nesse ponto. E o dono do posto era um dos sócios da locadora. Eu falei, não, você não vai ficar sem emprego, não, você vai trabalhar com a gente. Não tem lugar para você lá, não, mas você vai para lá. E lá a gente fazia de tudo, obviamente, porque 12 carros se lavava, só mecânica que eu nunca fui de entender muito, não. Mas eu lavava, eu entregava o carro, eu divulgava e etc. E passou um tempo, um dos sócios, que era o diretor, foi convidado para ir para uma locadora que chamava Odin, chegou do Chile, era ali na Augusto de Lima, e abriu São Paulo, Rio, chegaram, como diz assim, arrebentando no Brasil, e ele foi para lá. Foi a sorte minha e o azar dele, porque 2 anos depois a locadora fechou. Essa rede de locadora fechou, a Odin, Rentacar, e eu fiquei ali como gerente, porque os donos, na verdade, não ficavam no negócio, né? E aí eu comecei a minha história, na verdade. Depois, de forma assim, mais objetiva, a Hertz, a gente, na verdade, representava a Hertz, a Avis chega no Brasil, compra a Locarbras, 70%, ficou 30% com o sócio. E aí passa a usar a marca Avis. Tem até uma passagem interessante, que eu acho que gostaria de passar para todo mundo que está assistindo, e a propaganda era assim, eu era assim, Locarbras, Hertz. Aí fizeram um X e mudaram, mudamos para melhor, né? E pôs Avis, Locarbras. Foi aí que começou a história. Eu passei a ser conhecido até um pouco como Saulo da Avis, como gerente, eles me colocaram como gerente, saíram os outros sócios, ficou só um sócio de São Paulo, que era 4 sócios, e eu fiquei como gerente de Belo Horizonte. E a empresa começou a dar uma crescida, mas de forma muito acanhada, porque a cultura pro americano aqui é muito difícil, muito, né? Diferente. Basta dizer que eles vieram 3, 4 vezes, nós podemos até, vamos falar sobre isso lá na frente, mas eles não conseguiram firmar no Brasil. Então hoje não tem Avis, hoje não tem Hertz. E eles já fincaram aqui umas 3 ou 4, se não me engano, 4 vezes já. A primeira vez foi, né, na época minha. Depois aconteceu em 1981, uma crise do petróleo feia no Brasil, a inflação galopante, eles resolveram sair fora do Brasil. E aí eles queriam acabar com a empresa, acabou esse sócio dos 30% ficando como licenciado da marca, queria ser meu sócio aqui também, porque, na verdade, a Avis, eu já estava destacando já. Na Avis, eu esqueci de contar até uma coisa, um louro para o meu lado, que eu ganhei como gerente 3 anos direto, eles acabaram com o prêmio, porque todo ano era o melhor gerente, eu ganhava, tem até esses troféus, não é mentira não. Não tinha competição nessa Não tinha competição. Não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém, porque não era o maior faturamento. Era a empresa quem votava assim, a contabilidade votava, a outra pessoa administrativa votava, a operação, entendeu? Então, era do comando lá de São Paulo que votava. Então, eu sempre fui, modéstia à parte, muito organizado, sempre gostei muito de marketing, né, que a gente também pode falar depois mais um pouquinho, né? E aí, a minha história acabou, eles ofereceram a empresa para mim comprar o ativo e eu adquiri. Mas a Avis, ela funcionava onde? Ela já funcionava no aeroporto ou era no centro da cidade? Nessa época que eu peguei, vamos dizer, que eu passei a ser gerente, nós tínhamos ali na Contorno, sempre foi ali, tá? Onde está hoje a loja da Locamic, continua lá, já era ali. E no aeroporto da Pampulha, tinha uma filial do aeroporto da Pampulha também tinha, porque na verdade já veio da Locarbras, então acabou passando para mim a operação da Pampulha. Ô Saulo, e essas 2 fases, né, Hertz e depois Avis, era aquela cultura americana de locação de carro, que não é a cultura nossa, né, era meio uma cultura impositiva, assim, das regras, a nomenclatura, eram nomenclaturas americanas, né? Como é que foi essa fase, assim? Foi muito difícil, né? Eu tenho até uma passagem aqui interessante, talvez até um pouco vulgar, mas eu acho interessante colocar para ver como são as coisas. Né? Aquela época, todo mundo voltava a velocímetro. Todo mundo, até, né, sem citar nomes, as importantes na época que já estavam se destacando, voltavam a velocímetro. Porque o cliente tinha uma cultura impressionante, hoje nem tanto, ainda tem um pouco, mas não tão resistente. E se o carro tivesse acima de 20 mil quilômetros, não alugava. Então era simples, chegava em 40, o cara voltava, dava ré, ficava brincando, né? Ficava falando assim, manda lá pro
pro doutor Fulano cirurgia plástica, o Macharré. Então, um americano, não se falasse isso, ele te mandava aprender. Não aceitava esse jeito. E realmente, hoje é assim também, né? Hoje a gente nem pensa, não é possível que alguma locadora faça isso, não acredito. Eu acho que tem regras diferentes, né? E não cabe mais no mercado um negócio desse. Mas o que acontecia? Os carros das outras locadoras ficavam com 20 mil e os nossos ficavam com 40, 50. Então, começou. Eu estou apenas dando esse exemplo, mas existiam outras coisas também, que eles, operacionais e logística, eles exigiam desnecessárias. Então, eles não adaptaram a cultura do brasileiro, e o brasileiro é danado de criativo. Então, acabou com um dos motivos que eles saíram, aí juntou a fome com a vontade de comer, como se diz, e veio a crise do petróleo, e, por sua vez, eles demandaram do Brasil, e eu fiquei, felizmente, como dono da locadora, já operando, e iniciei na verdade, com 35 carros. Estava com 22, né? Eu comprei na época, eu tinha já, desde 18 anos, eu já tinha comprado um imóvel, era um lote no bairro Amazônia, depois eu mudei para quando São Bento saiu, eu vendi o dinheiro e dei de entrada na firma e comprei. Foi uma grande oportunidade que você teve, né, Saulo? Sim. Você já conhecia do negócio, já estava inserido no negócio, já tinha ganhado o prêmio, e aí, de repente, você veio a oportunidade de realmente virar empresário. Exatamente. Mas me assustou na época, porque a minha experiência, simples gerente operacional. E não era nem muito gerente administrativo, igual hoje, que hoje dono da empresa, a gente tem que entender de tudo. Porque toda a parte operacional era aqui, mas toda a parte administrativa era feita em São Paulo, o RH era lá. Então, a gente só praticamente alugava o carro e fazia os procedimentos administrativos normal para mandar para São Paulo. Eu tive que absorver tudo isso, eu fiquei realmente com muito medo na época. E apanhei muito, mas consegui superar. Você falou que você fez faculdade, qual que é a sua formação? Eu sou formado em administração de empresas pela UNA. Tá, então, de toda forma, você já tinha, vamos falar assim, um estudo para isso, mas não estava na parte operacional. Então, esse talvez, chamar o seu primeiro grande desafio como empresário no Locamig foi isso. Você virar multitarefas, que é o que o empresário é, né? Porque essa faculdade dá apenas um conhecimento ali. Às vezes a faculdade, dependendo de hoje, tem faculdades aí que praticamente é só para ter um título mesmo, né? Que eu acho também importante. Nem é preferível ter um título que não ter nada, né? Mas a experiência e a base do dia é exatamente isso. Foi o dia a dia, tomando caindo, levantando, mas eu trabalhei muito, não vou negar não, eu trabalhava sábado, eu lembro quando na época que eu era casado com a minha esposa, eu saía meio-dia, 4 horas de viagem num Fusca para a Lagoa da Prata, ficava lá no sábado, voltava domingo à tarde, não podia nem beber no domingo, eu lembro que eu ficava uma fera porque eu não podia beber, porque eu ia voltar às 5 horas da tarde para chegar aqui 9 horas da noite. Então, assim, apenas um exemplo, foi muito sacrifício, tá vendo? Mas o que eu fazia? A minha primeira passagem que eu posso até passar é o seguinte, que eu lembro que eu 30% eu gastava, do que sobrava, 70% eu guardava. E aí depois eu procurei, aí logicamente para frente, pensei sempre comigo, eu tenho que ter 2 coisas, meu objetivo, eu lembro na vida, 2 objetivos, eu tenho que ter minha casa própria, o meu apartamento próprio e a sede da minha empresa em segundo lugar. Sim. E eu fiz exatamente isso. Comprei meu apartamento, depois troquei, aí já vem outra história. E depois eu comprei o imóvel onde era a sede Com poucos anos eu comprei, que é meu até hoje. Onde a Locamig funciona hoje. Onde que é a sede da empresa. O Saulo, você teve esse desafio aí, você tinha 22 carros, iniciou. Como é que foi esse crescimento da Locamig a partir daí? Aí você já cria a marca Locamig. Exatamente. Quando a Ave saiu, eu imediatamente criei a marca Locamig, está vendo? E uma das coisas que eu acho do meu sucesso foi 2 coisas assim, naquela época. Porque, lógico, a margem de rentabilidade era muito maior do que hoje. Mas a concorrência era muito grande para a época, proporcionalmente, porque não tinha esse mercado tão promissor e tão desenvolvido. Então, não tinha tantos... As empresas não tinham essa mentalidade de alugar, porque hoje está provado que terceirizar é muito melhor do que manter frota própria. Então, não tinha essa cultura. Então, nós tivemos no início desenvolver
As pessoas que alugavam carro aqui, praticamente eram aquelas que iam muito para a Europa, que tinham, estava um mercado muito difícil para isso. Então, a gente tinha essa dificuldade toda, então eu tive que criar novos mercados. E aí eu comecei a desenvolver meu marketing. Eu sempre gostei de marketing, eu tenho até algumas histórias de marketing. Comecei a desenvolver e acima de tudo, também, eu comecei a participar das entidades. Lá atrás, depois eu já entrei no Sindiloc, eu fui presidente do SCAL, da ABLA, não fui presidente, até para falar a verdade, porque eu não quis, porque fui convidado diversas vezes, recuei, porque aí era uma questão já de filosofia de vida, lá um pouco mais lá na frente. Então, essas entidades também me proporcionaram um relacionamento muito grande perante ao segmento de turismo, agências de viagem, hotéis, que eram nossos clientes na época. Hoje a internet dominou isso tudo, praticamente não tem mais. Pois é, Saulo, nesse primeiro momento da Locamiga, vamos falar assim, nessa primeira fase da empresa, você desenvolvendo e amadurecendo como empresário, qual que era o perfil de locação que tinha na época? Você falou, eram empresas, mas você já tinha um rentacar, já existia esse rentacar mesmo, né? Então você tinha Belo Horizonte, a cidade com vocação para turismo de negócio, né? Então você tinha essa captação de cliente. Como é que o Saulo fazia para... O Saulo era um comercial na época também? Exatamente. Você falou tudo, porque, na verdade, o rentacar ele veio da cultura da Avis, né? Porque a Avis, ela é praticamente só rentacar, né? Vamos dizer assim, né? Por isso que tinha um aeroporto, né? Tinha no aeroporto. Então, a gente era um pouco, assim, especial, porque as outras locadoras não tinham praticamente... O rentacar delas era bem assim... O nosso já era pequeno, mas o deles era minúsculo, né? Então, eu percebi que eu tinha que desenvolver de qualquer forma para poder aumentar a minha gama. Então, os relacionamentos também que eu criei e a forma comercial era tudo. Eu também visitava cliente. Outra coisa, trabalhei demais, né? Trabalhava até 7, 8 horas da noite. Sábado, não tinha um dia que eu não ia, né? Na empresa. Então, só não trabalhava domingo depois. Cuidava de casa a casa, de manutenção, de sinistro. Ia em todos, controlava tudo. Eu lembro direitinho, eu tomando banho, eu punha um papel do lado, né? Hoje, não precisa nem falar. Punha um papel do lado, saía do chuveiro, pegava a caneta, manutenção, não sei o quê, aquela cobrança que o cara deixou, a multa. Eu cobrava multa, assim, lembrava aos meus colaboradores, né? Que era... Porque aquelas coisas batiam na sua cabeça. Às vezes, à noite, eu levantava, anotava. Foi uma vida, eu lembro que foi uma vida muito difícil para mim, mas valeu a pena tudo que eu passei. Essa trajetória toda, né? Ô Saulo, antes da gente continuar esse papo, eu queria chamar nosso patrocinador, nosso parceiro, que a Wings é uma empresa que desenvolve tecnologia automotiva, e eles têm esse produto, o Vai, que é um produto espetacular, super inovador, brasileiro, com uma confiabilidade gigantesca, né? E a gente vai passar um vídeo deles. Eu queria convidar todos para assistir e entender um pouquinho do que o Vai pode ajudar as locadoras. Sempre soubemos que poderíamos ir além, que o futuro é um lugar onde a informação cabe no seu bolso ou na internet inteira, onde você pode ter um bando de dados ou um banco de dados. Mas ele não é como antigamente. E foi pensando nisso que a Wings criou o Vai, a evolução do que você entende por telemetria, pensado especificamente para transformar o mercado de locadoras. A Wings é referência em tecnologia automotiva no Brasil, com mais de 10 anos no mercado. No total, já facilita a transformação tecnológica para mais de 1.500 empresas e também para grandes nomes da indústria. E o Vai é seu próximo passo na gestão da sua locadora. Nós até sabemos que um carro processa em média 25 GB de informações por hora, mas elas precisam ser direcionadas para trazer mais. Por isso, através de um sistema inovador, conectamos você a dados verdadeiramente relevantes
como a quilometragem em tempo real, hábitos de condução e alertas de falhas. Com o Vai, você está sempre no controle para definir quando a sua frota estará em funcionamento, ou até mesmo para realizar instalações e entrega de veículos em poucas horas. Em um lugar onde tudo depende de como você vai. Se vai com os dados, se vai com segurança, se vai com eficiência ou se vai com economia. A gente vai com você. Ô Saulo, eu sei de um caso espetacular da sua história. A Locamig sempre foi uma empresa que ela sempre teve um marketing, sempre houve investimento grande em marketing na Locamig. Ela sempre foi, acho que uma empresa simpática por isso. Ela sempre divulgou, sempre tem uma estratégia. Mas eu sei de um caso seu, como se diz, naquelas épocas de vacas magras, e que a Locamig lá no aeroporto precisava de ser conhecida. Como é que é essa história? Relembra ela para mim. Léo, na verdade, o seguinte, naquela época eu não tinha assim tanta verba, né? E eu também sempre querendo me precaver, não gastar mais, né? Que a gente tem condição, né? Sempre dentro dessa filosofia. Eu, na verdade, eu gastava muito pouco com custo de marketing, porque eu não punha o dinheiro especificamente. Eu punha permuta. Eu lembro, com toda sinceridade, que eu fui quase inovador em permuta. Sabe, eu comecei com um tal de Bicalho, que era da Brahma, né? Ele que começou a comentar comigo, por que você não faz permuta? Um dia num restaurante, eu falei, rapaz, esse cara... É verdade. E eu cheguei, assim, até antes aí da pandemia, eu tinha os principais órgãos de jornais aqui, assim, eu estou falando não os jornais, assim, de primeira linha, não. Vamos dizer assim, o Estado de Minas, a rádio principal, não, mas como eu não conseguia lá, eu ia nos paralelos. Os jornais que atingiam a sociedade, eu tinha as duas revistas que atingiam a sociedade, eu tinha os 2 jornais e as 2 revistas. Então, eu trocava carro em troca disso. Então, lógico, eu tinha um custo de criação, essas coisas todas, mas foi uma forma de eu começar a aparecer em marketing sem precisar de investir propriamente assim, um valor expressivo. E marketing sempre é caro, isso é verdade, mas compensa, né? E quando a referência ao caso seu, é um dos motivos que me fez ter criatividade, porque na Pampulha, naquela época, a maior locadora, que a gente não precisa esconder, que era a Localiza, que continua sendo, já era a maior locadora nessa época, estava despontando para ser, porque depois nós vamos falar aqui sobre redes que desapareceram, tinha uma outra, um pouco antes, que concorreu com ela bem na época. Mas ela já tinha um certo nome e eu estava lá com o meu nome regional. E eu tenho um problema até hoje, a gente não ter uma marca nacional e não receber reserva a nível do Brasil inteiro, como as redes recebem. E às vezes nem o serviço é tão bom, mas é uma coisa automática, né? Sim. Então a gente tem um serviço às vezes melhor, mas não adianta, a gente estar em local, quem não é visto não é lembrado, né? Então, vários problemas. Então, lá na Pampulha, eu falei assim, tem que criar algum jeito de aparecer. E a Pampulha era, como é hoje, Confins, é o local ideal para você, que é ali que aluga o carro, né? As pessoas que chegam. E antigamente não tinha, só através de agências de viagem. Muita gente alugava quando chegava no balcão. Desembarcava. Desembarcava. Hoje é praticamente quase nulo isso. Então, o que eu fazia? Eu pegava minhas operadoras, ela era obrigada a ir lá. Existia um balcão da Infraero e chamava você pelo alto-falante. Às vezes você esquecia alguma coisa lá no balcão da VASP e falou, senhor Leonardo Dias, vai comparecer no balcão da VASP. Tinha isso tudo. E falava, próximo voo, voo 360. Criança perdida. Tinha tudo, exatamente. Então, como eu tinha um bom relacionamento, eu sempre fui muito bom de relacionamento, o gerente da VASP era meu amigo, o cara da Infraero era conhecido. Então, isso me facilitou a criar uma ideia. Então, eu mandava a operadora ir lá no balcão, não era combinado com ele, não, ele nem sabia. E chamava um nome qualquer. Ela era obrigada a ir 4 vezes de manhã e a operadora da tarde 4, 5 vezes. Falou, se der oportunidade, você vai até mais. E às vezes à noite também ia 2, 3 vezes. A ponto de um cliente chegar, mais de um cliente, falou, mas rapaz, aquela Locamig, falou lá na minha época, o meu supervisor lá, essa Locamig sua está alugando demais da conta, toda hora
chamando cliente aqui no balcão. Nós ficamos isso durante mais de um ano. Saulo, mas aí a operadora da Infraero chamava no microfone do Isso. aeroporto Senhor Leonardo, que tinha alguém esperando no balcão da Locamig. apareceu no balcão da Locamig, apareceu no balcão, e não falava, não precisava um motivo. A gente falava, entendeu? Às vezes falava um motivo. Se eu comparecer no balcão da Locamig, documentos, sempre criava alguma coisa, mas normalmente não falava. Só pedia para ir no balcão da Locamig. Falava, o cara esqueceu o negócio lá no balcão. Ele mesmo não falava. Vamos supor, se esquecia um guarda-chuva, um exemplo. Ele não falava, ele falava, comparecer. Isso, nós ficamos mais de um ano. Ou seja, o nome da Locamig E deu resultado, eu vi que deu resultado. Aumentou o fluxo de clientes, sabe? Nem que seja, às vezes, até por curiosidade. Entendeu? Mas depois a Infraero descobriu, cortou minha oportunidade lá. Mas eu falei, agora já foi dado. Poxa, mas isso é criatividade, né, Saulo? É o que o empresário precisa ter o tempo todo, né? Precisa ter naquela época, precisa ter hoje do mesmo jeito. Aí, a partir daí, eu tive outros, tá? Eu tive também, quando lançou aquele ponto da Fiat, né? Cheguei a ter 72% de carros da Fiat. Até fui homenageado na época e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, poxa, aeroporto que é a atração. Aí, o que eu fazia? Eu comprava 6 pontos e falava com eles que ia divulgar, tinha um desconto um pouco maior e colocava 6 motoristas, eles ficavam rodando o dia inteiro ali no desembarque do aeroporto. Até então, aí já era Confins. E depois nós voltamos para Confins. Ficava rodando e tinha uma faixa no carro assim, se é novidade, só a Locamig tem. E ninguém tinha. Pois é, Saulo. Isso é outra coisa que eu queria falar. Das estratégias. A Locamig, ela teve aquela época que não podia ter um lançamento que a Locamig tinha carro. Eu acho que o cliente ele já ligava, opa, tem carro novo, porque não tinha igual hoje, todo dia lança um carro. Todo dia lança um carro. A indústria lançava, foi a época que a indústria começou a lançar mais carros, mais modelos, mas o cliente já sabia, tem novidade, eu tenho que fazer a reserva lá na Locamig. Então, e foi uma estratégia suas, né? De ter frota diversificada. Essa criatividade, a Locamig passou a ter exatamente essa imagem, né? Até a nossa propaganda se a novidade só a Locamig tem, né? Então, mas lá essa de Confins foi muito interessante, porque os carros ficavam rodando. O que eu gastava ali? O carro era meu, gasolina, muito barato, né? Eu estou falando assim, pelo investimento. Pelo investimento. E o motorista, às vezes era até motorista meu mesmo, estava folga, qualquer coisa, pagava lá um extra para ele, naquela época não tinha esse problema, né? Depois CLT assim tão intensivo e tudo mais. E acabava passando essa imagem perfeita. Quando foi o lançamento do Palio, aí lá atrás, a Locamig tinha uns 5, 6 anos, eu não lembro quanto foi. Teve uma festa no Palácio das Artes, a Fiat fez o lançamento aqui, e o lançamento foi mundial. O lançamento mundial, eu lembro disso. Eu lembro, foi o Lúcio italiano, que esqueci o sobrenome dele, Lúcio Bolla, acho que é Lúcio Bolla, não sei, um italiano que veio cantar. E eles fizeram, inclusive, uma passagem do Palácio das Artes, uma passarela para entrar para o Parque Municipal, onde foi o show. Foi muito bacana o evento. Tá vendo? E eu consegui com a prefeitura o seguinte, olha, é uma situação especial, eu preciso que vocês permitam que eu coloque faixa na rua falando sobre o carro. Mas é só durante o período do evento. Eles pegaram e deixaram. E aí eu enchi de faixa. Aí eu pus umas 30, 40 faixas. Economizou, não? Tudo a caminho, no centro, Afonso Pena, em Lourdes, nos pontos estratégicos. Economizei faixa barata e coloquei a nova sensação, lembra da frase, a nova sensação do mercado. E no dia que foi o lançamento, eu já mandei pôr. Acho que era assim, a nova sensação do mercado já disponível na Locamig. Você que sempre criou esses slogans, essas coisas. Isso, modéstia à parte, era tudo meu. Porque aquelas agências, eu não tinha agência grande, nem tinha condição de pagar. Lógico, eu tive algumas pessoas que tiveram uma passagem lá, hoje é diferente, hoje a gente tem profissional, mas a ideia, todas essas ideias eram minhas. Ninguém tinha essas ideias meio loucas, não. Até meio louca, né? Até um certo ponto, se você for analisar, é meio louca. Essa passagem mesmo da Pampulha, eu lembro do caso dos 2 filhos de Francisco,
O pai dele pegava a ficha do filme. Mas o filme veio depois, tu achei que ele me copiou, viu? Não, muito legal. Porque a Locamig, ela sempre teve essa estratégia mesmo, inclusive de atendimento ao cliente personalizado também, né, Saulo? Eu falo que quando a Locamig fez, nós fizemos até um vídeo muito bacana. Esse vídeo, acho que você deve ter recebido na época, mas é tanta coisa que talvez você não lembre agora, quando nós fizemos 40 anos, 40 anos, fizemos um vídeo muito bacana da história da Locamig, e eu conto lá exatamente uma passagem que eu acho muito interessante, que sempre me marcou muito, quando o cliente entra lá, e não é um só, não, sempre tem um falando assim, puxa vida, o atendimento seus é completamente diferente. Eu tenho prazer de entrar aqui, parece que tem vida dentro dessa empresa. Então, eu sempre trabalhei muito assim, por exemplo, eu investia muito também em eventos, com referência a funcionários. Meus funcionários, até tem um pouco tempo atrás, aí, há 30 anos, 20, eu tinha menos, tinha 5 anos. Hoje tem um turnover danado, porque os jovens hoje não... Né, mudou o perfil. Mudou o perfil, né? Os jovens hoje não param. A filosofia deles, eu não estou fazendo uma crítica, não, mas ao mesmo tempo um pouco de crítica, porque eles não fazem, às vezes, não têm nem paciência de começar numa empresa, já quer pular para outra, diferente de outros jovens que já saem com um objetivo diferente. Mas, então, isso também, o que eu fazia? Todo mês eu tinha um churrasco para os funcionários. Isso integrava demais da conta. Depois eu passei a ser trimestral, depois eu fazia uma festa junina. Famosa festa junina. E a festa diferente, uma festa descontraída, o funcionário se divertia, tinha piada, tinha tudo. E eu sempre, com toda sinceridade, eu pode perguntar a qualquer um deles, eu participava normal com eles, sem diferença nenhuma. Minha porta no meu trabalho. Outra coisa que eu acho que também é muito importante para a minha história é que quando o funcionário entrava novo, e hoje eu ainda falo até hoje isso, né? Agora um pouco mais, que eu estou mais... Né, nós vamos falar sobre isso, um pouco mais afastado, assim, um pouco mais presente na empresa, mas um pouco mais light, né? Vamos dizer assim. Mas quando o funcionário sempre entrou, e até hoje, quando ele é apresentado para mim, essa aqui é a fulana de tal que vai trabalhar na área administrativa, fala, seja muito bem-vindo, eu trabalho de porta aberta para você poder vir aqui a hora que você quiser, desde que o seu staff, seu chefe, não resolva. Primeiro você vai nele, mas não se acanhe, fala na frente deles. Então, mas nunca foi preciso, eles nunca utilizaram isso. Saulo, mas você sempre teve aqueles braço direito, braço esquerdo, sempre teve gente de confiança e competente perto de você também, sabendo delegar. Você sempre delegou, né, Saulo? Eu tive a vantagem no início, uma empresa assim, um pouco familiar, tinha minha cunhada, tinha minha irmã, e sempre tive o Marco Aurélio, que é meu irmão, que é meu braço direito, está lá comigo há mais de 40 anos, continua até hoje. Hoje ele é diretor, né? Hoje também já tem meu filho, que já está lá há muito tempo, começou lá como office boy de luxo, como a gente fala, né? Mas passou por algumas áreas lá. Hoje ele virou até, vamos falar sobre isso, um CEO da empresa, né? Que veio com a mudança da empresa. Então, eu sempre tive Janete Vieira, Marlene, muita gente. Renata, exatamente, lembrou bem. A Renata, que foram... A Renata até hoje comigo, ela não me larga, não. Raquel até também. Raquel, tá me lembrando bem. E tem outras pessoas que talvez eu possa ter esquecido aqui, mas que marcaram muito e me ajudaram muito a construir a empresa, né? Eu devo muito a elas e eu sou muito gratificado. E todas elas viraram minhas amigas, às vezes até de minha casa lá em Lagoa Santa, algumas delas. Quer dizer, então eu acho que essa relação profissional acabou também, né, criando uma relação de amizade. Isso, para mim, é muito importante, porque ninguém é melhor do que ninguém. E a humildade, eu acho que também é muito importante para as pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa humilde, pelo menos é o que falam. Sabe? A gente falar em causa própria é fácil, mas é que todo mundo fala que eu sou humilde. Então, eu acho que a humildade é o que eu gostaria até de passar para a turma jovem que estiver ouvindo aqui, assistindo, né? Aqui, eu acho que a humildade faz parte do crescimento e é imprescindível para o sucesso. Saulo, e aí a gente tem essa história de sucesso de uma empresa que tem atendimento excelente, sempre olhando para o cliente, com um time ali trabalhando junto, com um marketing agressivo e inovador
e muito, muito legal, muito bacana. Aquela musiquinha que é jingle da Locamig, aquilo é... Qualidade, tranquilidade. Não, eu lembro que no show, eu também acabei não falando, o Marcos nós falamos, você lembrou bem, eu investia todos os eventos principais, Garnabelô, pop rock, eu era patrocinador de tudo na base da permuta e tudo mais, shows no Mineirão, quer dizer, hoje são feitos de outra forma, e a gente fazia muito jingle, e os jingle nossos teve diversos que fizeram sucesso. Eu lembro que, nossa, para mim, eu arrepiava quando dava intervalo lá do show na época lá. Aí tocava o jingle. Paralamas de sucesso, aí tocava o jingle e as pessoas cantando junto o refrão, né? Qualidade, tranquilidade. Né? Quer dizer, então não vou arriscar, não, porque eu sou péssimo dos pés. Não, o projeto é novo. Não vou transformar com cantor aqui, não. Mas eu investia muito nisso e isso foi muito importante também para a divulgação da marca. E também, eu acho que a pessoa, eu costumo falar o seguinte, mais do que a divulgação da marca, isso me dava satisfação de trabalhar. Me dava orgulho. Aí eu falava assim, mas isso é um pouco de vaidade. Quem é que não tem vaidade? Eu acho que quem não tiver vaidade não tem crescimento. Mas a vaidade tem que ter limite, porque ela também te derruba, ela te trai. Então, e você está num segmento, você sabe, muita gente... competitivo, né, Saulo, também. Muita gente que teve vaidade, nós vamos falar isso aqui, não sei nem se é a hora agora, isso depois se fala, quando nós falamos por que a Locamig não quis ir para fora, e eu tenho um caso, um case para te contar. Eu queria que você me contasse esse case. Antes de você me contar, eu vou chamar o meu segundo patrocinador, também passar um vídeo dele, que Agiliza Assistência 24 Horas, é uma empresa lá de Pernambuco com atuação no Brasil inteiro, super parceira do Sindiloc de Minas também, tendo vários associados nossos. Então eu queria convidar aqui para a gente assistir o vídeo da Agiliza. Legal, mais uma vez, colocando a Agiliza super parceira do Sindiloc. E para a gente continuar, Saulo, uma dúvida minha. Por que a Locamig nunca saiu de Minas Gerais, nunca foi buscar uma atuação em outros estados? Léo, boa pergunta. Na verdade, eu comecei a sentir naquela época alguns percalços que eu não quis correr. Primeiro, o meu perfil sempre foi muito conservador, mineiro, né? Porque, por exemplo, lá atrás eu fui convidado pela maior empresa do setor para ser gerente, eu não contei isso, para ser gerente primeiro do Rio de Janeiro. Antes de montar a Locamig? Estava como gerente da Aves. Certo. Antes de montar a Locamig, isso. Não. E depois ele me convidou, aí eu não aceitei, papapá. E depois ele me chamou para Curitiba. Ele até brincou, falou assim, as praças difíceis, e Curitiba e Rio são praças difíceis, você sabe. Eu tenho que pôr gente boa, eu só confio em você. E eu peguei e não aceitei. Ele falou comigo assim, poxa, meu amigo, não tem nada a ver.
Só falou comigo, não te chamar não. E nunca mais chamou. Eu achei foi bom, porque aí veio a Locamig, montar a Locamig. Quer dizer, tem hora que você recusa, ótima proposta, né? Às vezes poderia ser ou não poderia ser. Um executivo dele está muito bem, mas eu acho que a minha escolha também eu fiquei muito bem, né? Então, questão aí, porque montar o seu negócio é sempre melhor do que ser, por mais que você seja diretor, assim, né? Diferente. Então, esse perfil meu sempre foi conservador. Então, entra aí, mano. Por um lado, é até ruim. Tem hora que você ser arrojado é muito bom. Mas o tombo também é maior, né? Então, eu vi diversas empresas. Começou diversas empresas. Mas diversas, assim, de 2 em 2 anos, fechava uma rede. Eu até permito aqui que eu vou lembrar para você empresas que ficaram no meio do caminho que quase ninguém que estiver assistindo isso aqui. Redes que tiveram atuação nacional. Maicar, que era aqui de Minas, tá? A Clincar, a Belalto, fortíssima de Belém, acabou, infelizmente, coitado, o dono morrendo no avião, isso aí acabou com eles. Com a rede. Eles eram muito fortes, concessionárias no Brasil inteiro, e tinha essa locadora. A Drift, que é americana, Drift também chegou a entrar aqui. A Fleetcar, que era em São Paulo, ficava. E a Nobre Ritacar, que chegou a ser a maior, que eu falei lá atrás, né? Elas eram maior depois que a Localiza chegou, que começou a concorrer. A Nobre era muito forte, somente no Rio e São Paulo. E, infelizmente, eu falo que eu conheço o problema. Desorganização acabou. Todas essas empresas, sem contar a Avis e a Hertz, e vieram também licenciadas. Entraram e saíram. Então, todas essas empresas, elas ficaram no meio do caminho. Quer dizer, eu poderia ter ido e ter ficado no meio do caminho. Então, antes, né, o ditado mais antigo que fala, né, vamos ficar na retaguarda. Então, o que eu falei? Vou especializar em Minas. Hoje, nossa propaganda toda voltada para Minas. Vamos crescer aqui dentro de Minas Gerais, mas crescer também com solidez. Eu sempre tive a filosofia o seguinte: não adianta uma locadora ter 5 mil carros e a rentabilidade dela ser 100. É preferível a outra que tem 2 mil carros e a rentabilidade ser 150 ou 200. Essa é uma parte financeira que você sempre também segurou na rede, né, Saulo? É ter contrato rentável, não entrar em briga de queimar preço. Qual que foi a minha boa relação, você pode perguntar, e que eles não tiveram com quase ninguém no mercado lá atrás, e até hoje ainda acho que tem alguns problemas, qual foi a boa relação minha? Eu tenho muito orgulho de falar isso. Com a principal locadora. Porque eles falavam, você não queima, você é profissional, você não queima preço. Né? E ele falava isso já falou isso até em palestra da Abla, ele falava, é o concorrente que dá mais trabalho para mim em termos regional, porque, né, não estou comparando a nível nacional, ele sempre falou isso. O principal lá, gestor, né, não precisa esconder, da própria Localiza. E ele sempre falava, é o que dá mais trabalho para mim, mas é o melhor concorrente que eu tenho regional, porque ele não queima preço. Aí nós brigamos por serviço e etc. Aí a competição saudável do mercado capitalista. Então, esse foi um dos motivos principais que eu tinha receio, tá vendo? Porque eu nunca tive assim, vontade para ficar milionário, nunca. Eu sempre tive uma condição e sempre tive medo de ter que voltar atrás, como eu vejo inúmeros casos de pessoas que tiveram sucesso financeiramente e hoje aí não tem um carro para andar. Né? Você também conhece famílias aí, né? bem conceituadas e que jogaram tudo por terra. E aí eu resolvi ficar na minha, mas sempre assim, crescendo, mas crescendo de forma pequena, mas crescendo de forma saudável e com rentabilidade. Porque a história da Locamig sempre foi crescendo, né? Sempre foi crescente. Ô Saulo, e hoje? Como é que você está vendo esse mercado hoje e como é que é a Locamig da agora para frente? Na verdade, Léo, eu vejo no mercado uma consolidação que todo mundo conhece, inevitável. E hoje o volume é muito importante em compra de carro, o dinheiro que uma empresa maior tem maior facilidade. E essa situação, eu acho... e o meu filho sempre falou comigo, pai, nós vamos ter que criar alguma coisa. Então, eu fazia uma fusão, e aí eu saí buscando isso, não vou negar. Já tem uns 3 anos, mais ou menos, que nós estamos buscando fazer uma associação com alguém, tá entendendo?
no sentido, até na verdade, não era nem associação, era talvez até transferir tudo, vender mesmo, Vender 100% a empresa, porque eu acho que chegou uma hora e essa situação é inevitável, né? Pelo menos eu penso assim. Mas, principalmente, isso é 50% que eu penso. 50% é filosofia de vida, sabe? Eu sempre tive uma filosofia, principalmente de uns 15 anos para cá, de curtir a vida, de aproveitar. O dinheiro, de uns 15 anos para cá, ele passou a ser segundo plano. Eu trabalho, tudo bem, o que vier, mas você fala isso porque você tem. Não é por causa disso, não. Porque tem gente que morre com 90 anos trabalhando e querendo ganhar dinheiro igual a morre, depois deixa tudo aí. Você quer ter qualidade de vida e aproveitar o que você construiu, né, de patrimônio, que você construiu de... Exatamente. Nada contra a pessoa que não viaja, que não curte nada, que não curte nem a família, fica trabalhando 24 horas. Nada contra. Mas Cada um tem o seu pensamento. Mas eu sou contra. Eu acho isso um pensamento totalmente arcaico e sem noção. Mas é a minha opinião. Vieram netos. Exato. Agora já tem o terceiro neto, né? Já tinha 2 com a Sheila, agora mais um com o Júnior. Cada um mais bonitinho que o outro. A gente fica mesmo bobo mesmo. Então, agora é curtir. Eu tenho uma casa aí em Água Santa, adoro lá, né? Quinta à tarde eu já não trabalho. Tem um futevôlei lá em Lagoa Santa. Tem o meu futevôlei sagrado todo domingo, né? Com a família e com os amigos. Então, assim, essa é 50% da filosofia. Mas não foi só a filosofia. Foi realmente isso. Mas fora disso, eu ainda estou dando assistência à empresa, segunda a quinta, qualquer hora que ligar, eu estou na empresa, não saio antes das 7 horas da noite. Eu sou muito focado nas minhas coisas que eu faço. Eu continuo, até o último dia, vou fazer bem feito. E dentro dessa ótica, apareceu uma oportunidade e nós associamos recentemente, na verdade, no dia 11 do mês passado, estou até te comunicando oficialmente, com a Tora Transporte, uma empresa que tem mais de 50 anos de... Nossa, empresa fortíssima. É uma empresa muito tradicional. Eu procurei também, apareceu outras oportunidades, mas talvez fosse uma associação que não comungava os pensamentos. Então, o dono, que é o Paulo Sérgio Ribeiro, que era super conhecido aí em Belo Horizonte, uma pessoa que identificou muito comigo, e vice-versa, sabe? A negociação foi uma negociação super tranquila, super sadia, ninguém querendo levar vantagem. E eles adquiriram a maior parte das cotas da empresa, mas fizeram questão da gente continuar. Mas aí continua a marca Locamig? Tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. Inclusive, a gestão, todo o staff continua, não foi demitido, nem vai ser demitido nenhum funcionário, a não ser casos. Sim, aí é uma adaptação também de mercado normal, mas só para todos tomarem conhecimento, eu passei a ser presidente do conselho juntamente com mais 3 diretores deles lá. Então cria-se um conselho, porque a Locamig não tinha um conselho. Não, porque a Locamig hoje já é Locamig S.A. Então eu passei a ser o presidente do conselho, o Júnior, meu filho, é o CEO, e o Marco Aurélio continua como diretor e o Marconi continua como gerente comercial. E aí a gerente operacional, a RH, a Raquel, todo o pessoal, eles não querem mudar nada. Porque eles têm uma empresa também muito organizada e aí o bom de cada uma... E eles também querem conhecer o mercado. Sim. Eles têm grande projeto, não vou negar, eles querem aumentar a frota assim, de uma forma que até assusta a gente. Eu estou acostumado com um freio lá, né? E chegou o acelerador. Eu estou acostumado à embreagem e o freio, agora chegou o acelerador. E puseram um executivo lá, o Epo, uma pessoa sensacional em todo sentido, não só em termos de caráter, como em termos de capacidade profissional, que inclusive é a favor de Sindlock, tá? Quero dizer, é a favor de Abla, é a favor de tudo. Eu acho que isso também é muito importante, porque tudo isso eu analisei para fazer o negócio. Então não é que eu não me preocupei em dinheiro, alguém fala, tá com dinheiro. Não é isso. Não, minha filosofia não era o dinheiro. Eu acho que era fazer, para mim ficar na empresa, eu tinha que ter, vamos dizer assim, a noiva ou o noivo, né? Tem que realmente estar em sintonia para que venha dar certo. Saulo, e valorizando tudo que foi construído nesses 43 anos também, né? Exatamente. Porque existe uma cultura de uma empresa, existe um sucesso que ela tem no mercado, né? Um nome aprovado pelo público, né? Pelos clientes. Então isso é importante. Você falou exatamente o que eles falaram.
A gente tem que reconhecer isso tudo. Nós não somos loucos de acabar com a marca, não somos loucos de tirar os funcionários, de mudar tudo. Porque me preocupou muito, Léo, o Júnior até falava assim, pai, se a gente tivesse feito um negócio lá atrás, ou nós tivemos uma oportunidade, uma empresa, ia ser duro, viu? Porque ia chegar aqui, e a gente tem carinho e reconhecimento dos funcionários que estão lá, não só os antigos. E eu chegar, e com certeza 3 meses ia ser trocado. Isso aconteceu agora aí, se você fizer uma pesquisa, você não vai encontrar nenhum dos funcionários, em 3 meses eles trocam tudo, pegam a marca, com todo respeito, jogam no lixo. Isso eu ia sentir muito. Então, eu não estou sentindo tanto. Parece que eu não saí da empresa. Não, e você não saiu, você está no conselho. Continuo lá com cotas. Eu sou sócio da empresa, quero deixar bem claro. Você já precisa de continuar dando resultado. Eu preciso dar resultado. E quanto mais resultado, melhor. Né? Saulo, para a gente indo para o fim desse papo, acho que a gente fica aqui horas conversando, mas eu queria que você falasse um pouco do Saulo do Sindiloc, porque além do Saulo da Locamig, você sempre foi conhecido como Saulo do Sindiloc, né? Nós estamos num ano extremamente, um ano de comemoração, né? A entidade está aproximando aí dos 30 anos, né? Em setembro o Sindiloc vai comemorar 30 anos, e você é uma pessoa protagonista dessa história dos 30 anos. Eu queria que você falasse para mim do Saulo que chegou no Sindiloc lá da época da fundação, do Saulo presidente e da importância do Sindiloc para o Saulo e para a Locamig. Léo, é interessante, sabe? Essa história, porque eu fui um dos fundadores, né? Juntamente lá com o Obervan, com o Rubens, com o Enio, faltou alguém? Com o Milton Orivio. Milton Orivio, foi presidente. Eu tenho orgulho, né? Ter sido presidente 8 anos, né? Vai ser 2, não, 4. Acho que eu fiz um trabalhinho bom, né? Porque quem fica, em vez de 2, fica 8. E depois eu fiz questão de criar meu sucessor, porque eu não ia sair mais, não. E meu sucessor saiu melhor do que o professor, que é o Léo, que hoje, né, foi presidente lá e hoje virou diretor da ABLA, diretor do Sindiloc e está aí transformando, fazendo uma transformação total no Sindiloc e ajudando muito também no desenvolvimento da ABLA, agora com a ABLA, Uniabla, com curso e tudo mais. Então, eu no início, acho que eu já cheguei a te contar, né, na gravação dos 30 anos, eu fiquei um pouco de dúvida se aquele negócio ia para frente. Eu acho que o mérito, no início, é muito mais do Orívio, do Enio, do Robervan, que insistiram e me dobraram. Por quê? Porque eu estava assim, mais presente no mercado, eles não tinham renda H, e não tinha união. Naquela época não tinha união. Por isso que eu falei, isso não vai para frente, não. Mas eu não falei, não vou ficar de fora, eu vou entrar. E acabei, né, tomando gosto, né, tomei, como diz, a cachaça boa, e aí eu não saí mais, né, e criei um vínculo com o Sindiloc. Acho que o Sindiloc ajudou muito na construção da Locamig, muito, muito na construção, e continua ajudando, né. Também na ABLA, eu estou praticamente lá, quase na fundação, um pouco logo depois, né, da ABLA. Sempre fui atuante, agora que eu entrei estou como reserva, como suplente, mas ainda continuo lá, o Marco Aurélio ainda está me colocando lá em vez de quanto ainda para o Marco Aurélio excelente presidente. Te dando missão para você cumprir lá. Que não quero deixar eu encostar, não. Mas, de qualquer forma, você está vendo, eu acho que o Sindiloc faz parte da minha história. Então, o Sindiloc eu quero até parabenizar, aproveitar, porque a gente nunca tem uma oportunidade para falar para muita mais gente, né? E a locadora, não sei como uma locadora ainda tem pensamento de ficar fora de um Sindiloc, fora da ABLA. São entidades importantíssimas que reforçam, trabalham para a gente nos bastidores, que a gente muitas vezes não fica nem sabendo. Então, essa história minha, até esse amor com o Sindiloc vai sempre estar dentro do meu coração, para te falar a verdade. Pois é, por isso é que eu acho que o Saulo foi escolhido, eu tenho certeza, Saulo foi escolhido a dedo para vir contar essa história dele, de um empresário arrojado, inovador, um empresário
que acredita nas pessoas, que acredita no empreendedorismo, né? Acho que o Saulo junta isso, empreendedorismo, liderança, inovação, isso que a gente busca sempre de levar para os associados. Saulo, eu queria te agradecer demais a participação, queria agradecer mais uma vez a Vai e a Agiliza por nos ajudar a gente construir esse novo projeto, né, de um Sindiloc de 30 anos, né, um jovem de 30 anos, sempre buscando inovar com novos projetos, né? Hoje a gente trazendo jovens, trazendo as mulheres para o protagonismo do Sindiloc. Então eu queria te agradecer, queria que você deixasse um recado final para os nossos associados e para o mercado de uma forma geral, de quem é o Saulo, de quem é o Saulo da Locamig e o Saulo do Sindiloc. Léo, antes de agradecer pela oportunidade de estar aqui, gostaria de deixar uma mensagem para todos os empresários do setor e continue trabalhando de forma profissional, de forma ética, para construir a sua história. Só assim eu acho que nós iremos conseguir colocar o segmento cada dia mais dentro da sociedade, respeitada e crescer acima de tudo. Gostaria de agradecer muito ao convite, foi um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, parabenizar o Sindiloc por todos esses feitos, por esses lançamentos que tem feito com o Delas, com o Sindiloc Jovem e outros projetos que a cada dia ele transforma em grandes projetos dentro do segmento. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Saulo. Muito obrigado. Legal demais. Pessoal, nosso ConectaCast estará disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube e nas redes sociais do Sindiloc. Espero vê-los nos próximas edições, que a gente vai contar com grandes empresários, grandes protagonistas do setor de aluguel de carros em Minas e no Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.